falando sobre o Evangelho que hoje nos traz uma mensagem que vai direto ao nosso coração. Jesus fala com seus discípulos e de forma bem clara nos ensina sobre o amor. Ele diz: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. O amor de Jesus não é qualquer amor, né? Ele é um amor profundo que se revela em ações concretas. E ele nos convida a permanecer nesse amor, assim como ele permanece no amor do Pai. Ele nos ensina: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui está o segredo de uma vida plena. Viver segundo os mandamentos de Jesus, porque só assim podemos experimentar uma alegria verdadeira, a alegria de quem vive no amor. Mas o que Jesus pede de nós? Ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um amor que vai além do carinho e da amizade. Um amor disposto a se sacrificar. Ele vai mais longe ao afirmar também: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. E aqui Jesus não nos chama de servos, mas de amigos. Que belo é perceber, né, que somos chamados a estar tão perto de Jesus e que Ele nos revela o coração do Pai, os seus desígnios e nos chama para fazer parte da sua missão no mundo. E uma coisa que é importante: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. O próprio Jesus, então, nos escolheu e Ele nos designou para produzir frutos que permanecem. O amor que Ele nos oferece nos capacita a dar frutos duradouros, frutos de bondade, de solidariedade, de verdade. E o que pedimos ao Pai em seu nome, Ele nos concederá. E por fim, Jesus reafirma um mandamento fundamental: amai-vos uns aos outros. Em um mundo tão marcado por divisões e dificuldades, o amor é a força que nos une, nos transforma e nos fortalece. Hoje a reflexão que fica é: como temos vivido esse amor? Temos amado de forma incondicional, como Jesus amou? O Santo Café já começou e eu convido você a seguir com a gente refletindo sobre esse mandamento poderoso de Jesus que nos chama a amar uns aos outros com amor que transforma tudo ao seu redor. E quem vai participar dessa conversa aqui comigo é o Padre João Bosco, mais uma vez aqui, missionário redentorista. Bom dia. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Bem-vindo. Muito bem, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos. Pode sentar aí para a gente começar o nosso dia tomando o nosso café. Pessoal que já rezou a missa, acompanhou agora também a novena. Inclusive, entramos um pouquinho mais tarde no ar, né? Porque a missa foi um pouco mais extensa. Certo. Agora é hora de tomar aquele nosso santo café. Bacana demais. Manhã com café, para mim é maravilhosa. Padre, então quer dizer que Jesus nos chama de amigos no Evangelho de hoje? Quero entender qual que é o significado disso, qual que é a mensagem principal que a gente extrai do Evangelho nessa quarta-feira. Jesus nos introduz no mistério entre Ele e o Pai, não é mesmo? Jesus nos coloca no meio desse mistério, Ele nos chama para partilhar, para conviver. É como alguém que chama você para aquilo que Ele tem de mais íntimo na casa dele. Ele compartilha a sua amizade com a amizade também da família. Ele permite que você entre no diálogo familiar, no diálogo ali mais profundo entre a esposa, o filho, uma coisa, lógico, serena, madura, mas que permite você dar uma opinião, permite você opinar, permite você colher frutos de bondade que existe naquela casa. Assim, Jesus nos chama de amigo, porque Ele diz: assim como o Pai me ama, eu também vos amo. Né? E assim também como você hoje é amado por mim, sinta-se amado pelo Pai, porque o Pai permitiu. Então, Jesus introduz a gente no mistério da Santíssima Trindade. Parece não, é a imagem da Santíssima Trindade aqui de Goiás, de Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo coroam Nossa Senhora. A Senhora está envolvida no amor da Santíssima Trindade, ela está envolvida no seio desta relação divina. A relação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e ela está no meio ali, está no meio. Então Jesus quer que a gente esteja no meio desta relação, no meio desta presença entre Ele e o Pai. Olha, peça ao Pai para que eu seja próximo de vós, pedi ao Pai. Então Jesus ensina a gente a pedir ao Pai, que por meio dele a gente chega no reino. Então Jesus introduz a gente em todo esse mistério bonito, que é fazer parte da Santíssima Trindade, e aí então a gente vai ser amigo dele, amigo do Eterno, amigo daquilo que é mais profundo, mais divino, amigo de Deus. E ele vai dizer lá no Evangelho como que a gente alcança essa amizade, né, com Jesus, que é amando ao nosso irmão. Pois é, o amor é algo divino, né? O amor é algo sagrado. O amor não é algo simplesmente
uma relação de interesses. Não é uma relação de interesses. O amor é algo muito, muito pleno, muito bonito. O amor, ele perpassa o perdão, o entendimento, a misericórdia, a compaixão. Então, o amor é algo muito profundo. Então, por isso que Jesus, quando vai falar do amor, ele fala sempre da relação entre ele e o Pai. O Evangelho hoje fala muito disso, eu e o Pai. Então, fala muito da relação entre ele e o Pai. E isso faz a gente acreditar que para amar realmente não basta simplesmente gostar ou querer todo lado. A gente tem que sair de nós mesmos, nos vaziarmos para estar com Ele. Tem um trechozinho que eu acho bonito aqui, que ele diz assim: o que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. O que pedirdes ao Pai em meu nome, não bastaria pedir a Jesus então? Não, é o Pai quem concede. É o Pai quem concede a graça de estarmos com Jesus. Olha que respeito. Você tem que pedir para o Pai para ter amizade com Jesus. Ou seja, Jesus respeita a relação. Ele respeita tudo aquilo que é movimento divino, sagrado. Não basta você dizer assim, eu acredito em Jesus. Mas para você acreditar em Jesus, você tem que pedir ao Pai. Muita gente diz, eu acredito em Jesus, e não consegue viver uma vida transformada, porque o Pai não permitiu. Porque o Pai ainda não viu naquela pessoa um coração sincero. É um Jesus que mais agrada a Ele, mais favorece a Ele do que realmente é o esvaziar dele para ir ao encontro de Jesus. O Pai não permite. É como aquele amiguinho seu lá da rua que quer ser seu amigo, sua mãe fala assim, esse aqui não vai ser seu amigo não. Esse aqui não. Cuidado. Né? Ah não, tia, eu quero brincar com o Wilker. Calma aí, menino, quem é você? Quem é você para brincar com o Wilker? Então, sua mãe seleciona os seus amigos. O Pai seleciona aqueles que querem realmente ser de Jesus. Existe um filtro aí, uma relação de respeito, uma relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossa Senhora está no meio e Nossa Senhora não atrapalha essa relação, não. Ela é obediente. Para a gente ser de Deus, a gente tem que ser obediente. A gente tem que entrar nessa dinâmica. E essa dinâmica, Jesus disse que é o amor. O amor é desprendido, o amor ele não bate, ele não arrebenta a porta. O amor espera a hora que a porta será aberta, a porta aberta. E aí então a relação de amor entre nós, Deus e o outro. Muito bem, o senhor falou sobre obediência, e Jesus lá no Evangelho, ele liga a obediência ao amor. Por que isso? É porque a obediência é sempre algo divino, é algo que leva a gente a Deus, né? Algo que nos mantém no caminho. Nos mantém no caminho certo, né? E aí, quando a gente traduz a obediência para entre nós, relação humana, a obediência é sempre algo que vai dar certo. A gente acredita que pela obediência aquilo ali vai dar certo. Então, é algo de amor, é algo divino, é algo bom. Por exemplo, na nossa vida religiosa, nós temos o mandamento da pobreza, obediência e castidade. Os santos dizem que o maior deles é a obediência, não é nem a pobreza nem a castidade. Porque se a pessoa for obediente ao chamado, ao convite de Deus para ela, ela vai viver tranquilamente a castidade, vai viver tranquilamente a pobreza. Mas se ela não viver a obediência a Deus, que é o primeiro dos mandamentos, ela não vai conseguir viver nenhum dos outros dois. Porque a obediência dirige a gente, leva a gente a um caminho certo. A mãe não vai falar para você obedecer, simplesmente assim, ó, fazer o que... E mesmo que você depois percorra algo que levou errado, a culpa não é sua. Que você obedeceu ao mandamento divino, você obedeceu ao mandamento de seus pais, não é mesmo? Seu pai não vai falar para você, menino, enfia o dedo da tomada. Não. E se um pai fizer isso, o pecado é dele, o erro é dele, não é seu. Então, a obediência é algo divino, é algo que traduz amor, traduz respeito, traduz carinho. Quem obedece segue a Deus, quem obedece segue o mandamento divino. E é lógico, a obediência com a responsabilidade. Não pode ser uma obediência cega, no sentido de dizer assim, agora eu vou me matar para poder obedecer a Deus. Eu não quero nada disso. Isso é pensamento nosso. A gente imagina que seja assim. E nós somos cheios de neuroses também, o ser humano, cheio de distúrbios, que vai dizer assim, eu vou obedecer. Não, isso aí é você que está inventando esse mandamento. O mandamento é amor. Amor é voltar a Deus é gratidão, obediência é bênção. E o amor sempre vai concorrer para o bem. Deus não quer jamais um sacrifício desse tipo da nossa parte. E aí a gente volta, quando pensa na obediência, ao que falamos nos últimos dias aqui, que o Evangelho falava sobre entender, escutar e conhecer a voz de Jesus, a voz do pastor. Então, para a gente obedecer, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Em saber qual voz a gente vai ouvir e em qual pastor a gente vai acreditar e obedecer e seguir. E ter intimidade, né, Wilker? Ter intimidade com ele. Não tem como a gente ser amigo.
Eu estava rezando domingo agora, lá em Nova Chamantina, no Mato Grosso, no Santuário Nossa Senhora das Graças. Lá está o padre Fábio Pascoal, que é um missionário redentorista nosso, e lá ele criou a Romaria da Maternidade. E o tema lá era domingo, lógico, do pastor, mas traduzia para o Dia das Mães. E a gente quis expressar o ser mãe com uma grande vocação, chamado de Deus. E ninguém pode ser mãe se não for enraizada no amor e na amizade e na intimidade com Jesus. Porque Santo Afonso, nosso fundador, diz que o verdadeiro amigo, a gente sente prazer em estar com ele. A gente sente prazer em saber como é que está. Ô, Wilker, como é que está a sua semana? Ô, Wilker, como é que você resolveu aquele problema do seu serviço, aquele problema na sua faculdade? Então, o verdadeiro amigo sente prazer, alegria em estar com o outro. Se a gente não sente essa alegria em estar com Jesus, com o Santíssimo Sacramento, intimidade com ele na oração do silêncio, ouvindo a voz de Deus, como é que a gente pode dizer realmente que está com Deus, que a gente tem conhecimento daquele que é Jesus? A gente não tem amizade com ele, a gente não tem intimidade. Então a gente precisa criar uma intimidade com ele, uma amizade, para ir ouvir a voz realmente do pastor e não do lobo disfarçado de pastor. Porque às vezes a gente dá muito mais valor ao lobo disfarçado do que ao pastor, porque a gente se confunde. Se confunde, não tem essa intimidade, não tem essa amizade. Santa Teresa de Ávila diz que nós devemos tratar Jesus como um grande amigo. Como um grande amigo, e ter intimidade com esse amigo, e gostar de ouvir, como é que está meu amigo essa semana, vou ligar aqui para o Wilker, vou ligar para minha amiga, né? Não é para saber fofoca, é para saber como uma pessoa está, para fazer bem, para intimidade, visitar, e assim com Jesus também. Se a gente não cultivar uma relação de amizade com Jesus, permanecer é isso, permanecer no meu amor, permanecer na amizade com Ele, dificilmente a gente vai saber realmente se a voz é de Jesus ou se é de um lobo. Muito bem, e ele fala ali, promete para nós uma alegria plena. Que alegria plena é essa? Não é aquela alegria que a gente entende aqui, que é de ficar dando risada por aí, à torta e à direita, né? Que alegria é essa que Jesus promete a nós? Alegria plena é conseguir entrar nesse mistério que eu iniciei falando, do amor de Deus. Alegria plena. Alegria plena é, assim como Nossa Senhora está lá, introduzida no mistério da Santíssima Trindade. Alegria plena é quando a gente realmente sentir que aquilo que a gente está fazendo e realizando na vida não está desabonando, não está realmente tirando a palavra errada, não está desabonando, não está levando a gente para o caminho errado, né? E o que eu estou fazendo realmente é iluminado por Deus. Alegria plena é quando a gente se sente íntimo, próximo dele, quando a gente sente que está nessa convivência certa, está no caminho certo, né? A gente sente alegria, a gente não sente aquele peso. Porque se você sentir muito peso, cansaço no final do dia, você tem que se perguntar o que está acontecendo. Será que eu estou trabalhando realmente? Será que eu estou vivendo? Será que eu estou me relacionando? É uma coisa sadia, uma coisa divina, uma coisa de Deus? Ou estou mais satisfazendo um ego meu, uma necessidade particular? Então, essa alegria plena é quando você sente, chega ali e vê naquela relação com Deus que algo divino está acontecendo. Você entra no reino. Já aqui nesse mundo, você começa a entrar e entender as coisas de Deus. E ter paz. Ele é o príncipe da paz. A alegria plena se traduz em paz. Ter paz, entender os mistérios de Deus, saber conduzir alguém que está do seu lado, conduzir a sua família, conduzir o seu trabalho, ter paz, garantir ali que o caminho certo. Alegria plena. E a amizade é importante, né? Hoje Jesus nos chama de amigos. E ele vai dizer lá sobre dar a vida pelos amigos. Mas é. Como assim dar a vida pelos amigos? Dar a vida pelos amigos é isso que a gente está dizendo, Wilker. É você realmente entender o mistério de Deus, esvaziar. Dar a vida é esvaziar. Não é simplesmente morrer, é entrar no carro. Existem fatos assim, né? Que às vezes o irmão pula para tirar o irmão que está afogando e até morre junto. Deu a vida ali e salvou o cara. Mas aqui Jesus não está falando disso. Dar a vida pelos amigos, dar a vida pelo mistério, é você baixar um pouco mais a sua crista, baixar o seu ego, abaixar a sua condição humana, entender os mistérios de Deus. Tem hora que você vai ouvir alguma coisa que vai desagradar, silencia, coloca no mistério, medita aquilo ali, busca ajudar aquele irmão, né? Sai lá do seu âmbito pessoal para ir ao encontro do outro, né? Deixa um pouquinho do seu tempo para viver um pouco a realidade do irmão que sofre, da irmã que sofre. Dentro de casa a gente é convidado a doar a vida pelo irmão, né? Olha, o irmão está ali entrando no buraco e depois que ele está lá no buraco, a pessoa vai dizer assim, eu avisei. Não é assim que se faz.
a ponto dele dizer assim, eu não disse, eu não avisei. Ó, meu amigo, você que está em casa, minha amiga, jamais fale assim, viu? A pessoa que depois que vê o outro caiu no buraco e ponto dele dizendo, eu disse, é alguém que não queria ajudar. Porque quem quer ajudar, vai lá no momento, estende a mão, faz o melhor, né? Mesmo que não consiga fazer o que gostaria de fazer de modo amplo, mas pelo menos está ali. É isso aí. E muda a nossa relação com Deus, né? Quando relação. Ele nos chama de amigos e não de servos. Amigos. Isso diz muito a respeito dessa intimidade que o senhor mencionou agora há pouco, né? É isso aí. E a gente precisa adquirir essa intimidade porque o próprio Deus e o próprio Jesus nos chama pelo nosso nome. Então isso nos diz muito sobre essa intimidade que Deus quer ter conosco. Muito bem, Wilker, muito bem. E o Pai Eterno está todo o tempo observando, viu? O Pai Eterno está todo o tempo ali, junto conosco. É Ele que nos dá a possibilidade de sermos Jesus. A semana passada, quando eu estava aqui na Basílica rezando, eu achei muito importante essa passagem, frisei, e hoje também mais uma vez, é preciso pedir ao Pai. Se o Pai não autorizar, a gente não vai para frente não, viu? O Pai tem que autorizar a gente ser de Jesus, o Pai tem que autorizar a gente participar do reino. Muito bem. Padre, obrigado, Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Amém.